Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os meninos mangavam dele. Tanto gritaram que se acostumou e passou a assinar a carvão nas paredes Doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas quando entristecia, fechava o olho direito, o esquerdo e ficava com a cara toda escura. Falava só e pensavam que estava malucando. Desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Itatipirum, onde as pessoas têm as cabeças peladas. Um olho preto e o outro azul. Sou Juarez Orestes Gomes de Barros, empresário, artista plástico, escritor, poeta, membro efetivo da Academia Alagoana de Letras, ocupo a cadeira número 15 do patrono, professor, jornalista, poeta, Sabino Cícero Romariz, e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na cadeira número 37, tendo como patrono Manuel Venceslau de Almeida, deputado estadual nas legislaturas de 1915 a 1924, promotor e juiz de direito. Atendendo ao pedido do presidente Alberto Rostam Fernandes Lanverley de Melo, escolhi de Graciniano Ramos A Terra dos Meninos Pelados, pela singularidade emocionante do surrealismo infantil na literatura alagoana. Um dia, quando brincava e preparava com areia molhada a Serra de Taquaritu e o Rio das Sete Cabeças, ouviu gritos por trás das árvores e sentiu um baque no coração. Quem raspou a cabeça dele? Perguntou o moleque do tabuleiro. Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara? Berrou o italianinho da esquina. Encolheu-se, fechou o olho direito e foi fechando o esquerdo, não enxergou mais a rua, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o burro. Aí surgiram coisas nunca vistas. Sentiu uma grande surpresa. Itatipirum ficava ali, perto de casa. Enquanto caminhava, o monte ia baixando, baixando, aplanando-se como uma folha de papel. O caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha e depois que ele passava, a ladeira tornava a empinar-se e a estrada se enchia de voltas novamente. O mestre Graça publicou um só livro de literatura infantil, A Terra dos Meninos Pelados. Prêmio de Literatura Infantil concedido pelo Ministério da Educação em 1937, no Rio de Janeiro. Graciliano permeia a fantasia com a realidade. Compara crianças de uma terra imaginária com o incompreensível de uma época, sem esquecer a política, mesmo na temática pueril. Aqui já é a Serra de Taquaritu. Como você sabe? Roncou um automóvel perto dele. Voltou-se assustado e quis desviar-se, mas não teve tempo. Em vez de faróis, tinha dois olhos grandes, um azul, outro preto, e piscou. Em Itatipirum não atropelamos ninguém. Levantou as rodas da frente, passou por cima da cabeça do menino, foi cair 50 metros adiante, continuou a rodar fonfonando. Encontrou uma laranjeira no meio da estrada que se afastou para dar passagem. Raimundo escutava cigarras graúdas sobre enormes discos de eletrola que projetavam sombras redondas no chão e em toda parte músicas estranhas como nunca ouviu. Chegou no Rio das Sete Cabeças, onde uns 500 meninos pelados, alvos e escuros, grandes, pequenos,
com um olho preto e o outro azul, descalços e cobertos de panos brancos, azuis, amarelos, verdes, roxos, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar. Venho de Cambacará, disse Raimundo, terra de gente cabeluda e com olhos de uma cor só. Raimundo ia caindo dentro do rio, mas as duas margens se aproximaram, a água desapareceu e o menino, com um passo, chegou ao outro lado. Depois a terra se abriu de novo e a correnteza tornou a aparecer. Aranhas vermelhas balançavam-se em teias brancas, azuis, amarelas, verdes, roxas, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar. Está com medo? Perguntou o tronco. Quero apresentá-lo uma velha amiga que me visita sempre. A aranha alcançou o chão e ofereceu túnicas no galho onde mora. Isso é seda e da boa. Aceite o presente da moça, disse o tronco. Examinou os vestidos que as aranhas vermelhas prepararam, escolheu uma túnica azul e se vestiu como os habitantes de Tatipirum. Descalçou-se e sentiu nos pés a frescura e a maciez da relva. Falta muito para o sol se pôr? Pergunta Raimundo. Em Tambacará, o sol se deita. Quando a terra vira para um lado, tudo fica no claro. A gente, as árvores, as rãs, os pardais, os rios e as aranhas. Quando vira para o outro lado, não se vê nada. É aquele pretume. Está na hora de voltar para casa e dormir. Aqui nunca voltamos, respondeu Fringo, o menino preto. O sol não muda de lugar, permanece no mesmo ponto no meio do céu. Nem manhã, nem tarde, temperatura amena, invariável. Não há noite, não chove. Quando a gente está fatigada, deita-se no chão à sombra das rodas que giram, fecha um olho, o outro vendo tudo. Ninguém adoece em Tatipirum. Não envelhecem e são sempre meninos. A princesa Caralâmpia apareceu de repente, vestida numa túnica azulada, cor das nuvens do céu, coroada de rosas, um broche de vagalume no peito e nos braços pulseiras de cobras de coral. Como vai vossa princesência? Disse Raimundo. Se a excelência, a princesência também. A gente vira e desvira princesa, disse Caralâmpia. Começou uma história onde as árvores crescem com as folhas para baixo e as raízes para cima e dão frutas no chão. Os frutos são enormes. Os guris têm 2 cabeças, cada uma com 4 olhos azuis na frente, 4 olhos pretos atrás. Ninguém chora, tem uma boca no peito, 5 braços e uma perna só. Existe alguma imaginação para além do surreal do que estas últimas pinceladas de letras e frases do velho Graça? Suponho que nem o mestre Salvador Dalí teria tamanha ousadia. Um anãozinho sugeriu: vamos procurar um bicho que saiba histórias compridas e bonitas. Caminharam bem meia légua e encontraram uma guariba cabeluda, escorada num cajado, óculos no focinho e a cabeça pesada, balançando. Espiche uns casos da sua mocidade. Sapeque aí umas guerras do Carlos Magno. Tem a palavra, sinhá guariba. Foi um dia um menino que ficou pequeno, pequeno, até virar passarinho. Ficou mais pequeno e virou aranha. Depois virou mosquito e saiu voando, 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 voando.
Por que é que não existem pessoas diferentes de nós? Refletiu Raimundo. Se há criaturas com 2 pernas e uma cabeça, pode haver outras com 2 cabeças e uma perna. Antigamente, em Cambacará, os homens não voavam, mas hoje andam pelas nuvens, em aviões, uns troços de metal que fazem zoom. Certamente a Caralâmpia viajou num deles. Não foi, não. Entrei num automóvel, mexi uma alavanca, o automóvel subiu, passou a lua, o sol e as estrelas. Se acertar o caminho, disse Raimundo, volto com o meu gato para vocês verem. Não deixe de ser princesa. Hei de me lembrar que tem um broche de vagalume e pulseiras de cobras de coral. Ensinarei a todos de Tambacará, direi que aqui as ladeiras se abaixam e os rios se fecham para a gente passar. Onde vai achar companheiros como esses que há por aqui? Exclamou o tronco. Sei perfeitamente que não acho. Atravessou o rio com um passo. As crianças peladas foram encontrá-lo. Caminharam algum tempo e chegaram à serra de Taquaritu. Lembrem-se de mim uma ou outra vez, quando ouvirem as conversas das cigarras com as aranhas. Fiquei gostando muito delas e de vocês todos. Falarei da serra de Taquaritu, do rio das 7 cabeças, das laranjeiras, do tronco, das rãs, dos pardais e da guariba velha que fica repetindo um pedaço de história. Adeus, meus amigos. Raimundo começou a descer a serra que se aplanava e quando passava tornava-se a inclinar-se. Não viu a laranjeira que guardou silêncio para não interromper os pensamentos dele. Agora, Raimundo estava perto de casa. Muito devagar, atravessou o quintal, o jardim e pisou na calçada. As cigarras chiavam entre as árvores e as crianças que embirravam com ele brincavam na rua. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, cidade que tem um ar pitoresco, com o rio Paraíba que corre em direção ao mar, na realeza da Zona da Mata. O texto é curto, não é longo, como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A Terra dos Meninos Pelados é um livro que passa o tempo, que explode de beleza, onde aparecem esquisitas criaturas e todas em Tatipirum não são iguais. Existe uma disparidade e em tudo é surreal. Uma joia entre todas as outras joias que Graciliano escreveu. Viva Graciliano! Viva Graciliano!